Mas vamos abrir o texto sagrado, segundo Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler os versículos 24, 25, 26 e 27, portanto, do versículo 24 ao 27. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, do versículo 24 ao versículo 27. Domingo passado, nós estivemos tratando algo aqui sobre o rei Ezequias. Foi uma palavra de encorajamento. Quando digo encorajamento, é o quê? É você dar uma resposta de fé, de confiança, de esperança no Senhor. E hoje vamos tratar algo em termos de termos um coração realmente preparado para recebermos da bênção de Deus, ou para recebermos do milagre de Deus, para recebermos da ajuda, da salvação do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre eles, nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Podemos assentar. Conforme estivemos aqui cantando, é exatamente isso que Deus tinha colocado no meu coração. Deus realmente ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu entendo de uma forma muito clara que Deus está disposto a fazer infinitamente mais. Deus deseja conduzir os nossos passos. Deus deseja também nos capacitar para a sua obra. Portanto, Deus deseja nos usar para que sejamos motivo de sua glória. Eu tenho compreendido que, de fato, Deus deseja nos alcançar com suas bênçãos, mas essa é a grande questão. O nosso coração, de fato, está preparado. Deus age, Deus trabalha, Deus ajuda, Deus salva, Deus faz infinitamente mais. Mas essa é a triste realidade. Nem sempre nos encontramos preparados para receber daquele milagre da parte do Senhor. Daquela sua bênção, ou se você preferir, daquela resposta de sua oração. Porque nós temos certos desejos no nosso coração e colocamos diante do altar de Deus. E temos lembrado nesses momentos que Deus é bondoso, Deus é piedoso, Deus é misericordioso, e por isso cremos que Ele quer nos abençoar, mas novamente enfatizamos aqui. O nosso coração está preparado? Como que realmente temos nos posicionado diante de Deus? Como que nós temos nos posicionado diante de suas promessas? Ou mesmo, como é que nós temos nos posicionado diante das bênçãos que de fato Ele deseja nos conceder? Vejamos que no capítulo 32, aqui do livro de 2 Crônicas, somos informados de que o rei Ezequias, antes de despertar a indignação do Senhor, ele havia recebido 2 grandes vitórias.
A primeira grande vitória foi aquilo que nós estivemos considerando aqui no domingo passado. O rei Ezequias venceu o rei Senaqueribe. Ele venceu o exército da Assíria. A segunda vitória foi em relação a uma doença, conforme o texto básico de nossa meditação de hoje nos diz, uma doença de morte. Em ambas as situações, o rei Ezequias havia buscado da presença do Senhor. E é claro, quando estamos dizendo que ele havia buscado da presença do Senhor, ele estava clamando mesmo, pela intervenção divina em seu favor. É o que muitas vezes nós fazemos também. Diante de nossas lutas, clamamos ao Senhor. E quando clamamos ao Senhor, é porque estamos depositando o quê? A nossa fé, a nossa esperança nele. Então, em ambas as situações, em resposta das orações do rei Ezequias, Deus demonstrou a sua graça, Deus demonstrou a sua fidelidade, Deus demonstrou o seu amor e o seu glorioso poder, porque Deus faz. Eu entendo que essa é uma percepção que, como igreja do Senhor, jamais devemos perder. É um entendimento que deve estar sempre ao nosso alcance. Deus é Deus que trabalha. Eu sei que eu tenho repetido isso, eu sei que eu estou insistindo muitas vezes nessa direção, porque nós temos, de fato, dificuldade em colocar a nossa fé em prática. Deus demonstrou a sua graça para com o rei Ezequias, respondendo às suas orações, mas conforme o texto básico de nossa meditação, não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. O que fica bem evidente aqui é que o rei Ezequias, ele não estava com o seu coração preparado. E por isso essa sua postura, e por isso a sua atitude, digamos, de exaltação, de soberba. O pecado do rei Ezequias foi em razão de não reconhecer que somente Deus é digno de todo louvor. Que somente Deus é digno de toda a glória. E por isso precisamos lembrar que, primeiramente, existimos para o seu louvor. O ser humano foi criado para a glória de Deus. E se nós fomos criados para a glória de Deus, devemos sempre caminhar nessa direção, buscando o louvor do seu nome. Até mesmo permitindo com que todas as circunstâncias da nossa vida sejam o quê? Para o louvor do nosso Deus. Então, em suma, o pecado do rei Ezequias foi o orgulho e a petulância do seu coração. Deus havia agraciado o rei Ezequias em 2 momentos. Em 2 situações distintas, Deus havia respondido à oração do rei Ezequias, agindo em seu favor. Mas lembrando aqui mais uma vez, ele não correspondeu de modo adequado ao benefício que se lhe fez. Insisto mais uma vez, eu creio que Deus quer fazer muito mais na nossa vida, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas esse é o grande desafio. O nosso coração está preparado para o agir de Deus. O nosso coração está preparado para receber da resposta de Deus. O nosso coração está preparado para desfrutar dos milagres da parte do Senhor. Ele não correspondeu de modo adequado ao benefício que se lhe fez. Ou seja, ele, em vez de se quebrantar diante do Senhor e render graças ao nome do Senhor, o seu coração se exaltou. O texto sagrado não nos passa muitas informações, mas tudo nos indica que ele começou a confiar na sua própria sabedoria, ou na força do seu braço,
ou no seu governo, né, como rei ali de Judá, e já não estava mais se quebrantando diante do Senhor, nem mesmo rendendo graças ao nome do nosso Deus. Amados, se nós fomos criados para o louvor de Deus, tudo na nossa vida tem que ser para o louvor de Deus. Tudo que diz respeito ao nosso viver precisa ser do agrado do Senhor. E como está escrito no texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. As bênçãos do Senhor, elas existem para nos inspirar em relação a Ele. Deus, Ele vai conduzindo a nossa vida e vai abençoando a nossa vida para que cada vez mais possamos nos render a Ele. Mas lembrando aqui mais uma vez, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Temos ainda em Provérbios capítulo 29, versículo 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. E que honra é essa? A honra do Senhor. E quando estamos falando da honra do Senhor, é da bênção de Deus em relação à nossa vida, em relação aos nossos projetos, em relação aos nossos sonhos, em relação aos desejos do nosso coração, em relação ao nosso viver. A ênfase desses dois versículos aqui que estamos trazendo é porque a ruína, a queda, o abatimento procedem do pecado do orgulho. E conforme o texto bíblico nos mostra, o rei Ezequias se exaltou no seu coração. Ele não estava com uma atitude correta diante de Deus, em termos de quebrantamento, em termos de louvor ao Senhor. Eu quero dizer para você, muitas vezes, não é o pecado que nos afasta de Deus. Muitas vezes é a bênção que nos afasta do Senhor, e aí se torna pecado. E aí que passamos a conhecer o erro. E aí que passamos a conhecer a desobediência a Deus. Assim sendo, conforme podemos então destacar mais uma vez, à luz do texto sagrado, o rei Ezequias estava selando a sua tragédia e a sua ruína. Lendo o versículo 25, não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Que indignação é essa? É a ira do Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, ali nós constatamos, né, por vários momentos ali se destaca algo a respeito da ira de Deus, que se trata de uma situação de desobediência a Deus, de pecado contra o Senhor, de uma atitude, portanto, do coração que não se sujeita à vontade de Deus. Amados, todas as vezes em que o nosso coração não se encontra de modo adequado diante da presença de Deus, isso provoca a ira do Senhor. Isso provoca a indignação de Deus. Portanto, aquilo não passou a ser mais bênção na vida do rei Ezequias. É por isso que muitas vezes eu tenho procurado enfatizar, eu tenho procurado lembrar que primeiramente Deus deseja agir no nosso coração. Se desejamos realmente preparar o terreno para recebermos das bênçãos dos céus, nós precisamos preparar o nosso coração. E esse nosso coração, ele precisa ser conduzido a Deus, em obediência, em sujeição, em quebrantamento, em gratidão e até mesmo em fé somente nele, porque nada tem a ver com a nossa sabedoria, nada tem a ver com a força do nosso braço, tudo vem de Deus.
qualquer bênção que podemos reconhecer na terra, se é bênção de fato, tudo vem do Senhor. Então, de fato, o nosso coração precisa estar preparado para receber da bênção do Senhor. Não basta apenas receber algum milagre. Não basta apenas receber alguma bênção. Não basta apenas receber de alguma graça do alto. O nosso coração precisa estar preparado para o Senhor. Entenda isso. Preparado para o Senhor. E quando o nosso coração está preparado para o Senhor, o nosso coração também estará preparado para as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus serão bênçãos. As bênçãos do Senhor serão motivos sempre o quê? Motivos de quê? De alegria, de regozijo e de satisfação. Porque primeiramente o nosso coração se acertou com Deus. E com o nosso coração acertado com Deus, o nosso coração também se acerta com as bênçãos de Deus. Portanto, esteja preparado para receber das maravilhas de Deus. Se Ele quer agir muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, podemos preparar o nosso coração diante do altar, diante da presença do Senhor. A propósito, na verdade, nada é tão somente para o homem. A própria criação é para o louvor de Deus. Sendo assim, até mesmo o ser humano foi criado para a glória de Deus. E tudo o que somos, e tudo o que fazemos, e tudo o que temos, também deve ser para o louvor de Deus. Amados, isso é libertador para a alma do ser humano. Quando essa compreensão ela é vivenciada, essa compreensão, né, tendo por base, é claro, a própria orientação da palavra de Deus, e nos sujeitamos a isso, isso é libertador para a nossa vida. Às vezes a mentalidade do ser humano tem sido totalmente oposta, né, algo na direção contrária. Mas isso é em razão do pecado que cega o nosso entendimento. Porque tudo aquilo que é para o louvor de Deus é bênção para a nossa vida. Ezequias, porém, se humilhou, diz o texto sagrado um pouco mais à frente, Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias, o versículo 26. Foi quando então Ezequias percebeu o seguinte: ó, estou seguindo por uma direção errada. Não posso caminhar nessa direção. Já não está sendo mais bênção para a minha vida. Então, ele se quebranta diante do Senhor, ele se humilha diante de Deus. O princípio estabelecido aqui é em termos de fé, esperança e dependência somente em Deus. Por quê? Porque nada acontece sem Deus. Vamos entender isso. É o Senhor quem nos concede a vitória. É o Senhor quem nos concede o milagre. É o Senhor que nos concede a bênção. É o Senhor que nos concede a vida. É o Senhor que nos concede a salvação. Tudo que é virtude vem de Deus. Como certa vez, né, um servo do Senhor disse ali no Evangelho de João, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. É coisa alguma. Até o pão de cada dia vem de quem? Do Pai. O pão de cada dia nos dá o quê? Hoje. Jesus nos incentiva, Jesus nos ensina a orar, até mesmo pelo pão de cada dia. É interessante, né, que na nossa cultura, a mentalidade do mundo é exatamente essa. Você vai trabalhar, você vai se esforçar, então você vai ter tudo aquilo que precisa, inclusive o pão de cada dia. Mas, queridos, tudo vem de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu.
tudo vem do alto, tudo vem do Pai, tudo vem do Criador, tudo vem do Senhor. Isso precisa estar claro, é certo, né? Precisamos fazer a nossa parte. São leis que o Senhor mesmo estabelece na natureza, leis que o Senhor estabelece, né, para a vida. Se você não escovar os dentes diariamente, não tem jeito não, tá? Logo, logo você vai estar sentado numa cadeira de um dentista. Não tem jeito. Há certas leis que não podemos passar por cima. Mas tudo vem com a bênção de Deus. Tudo vem pela graça do Senhor. É Deus quem nos dá o sol. É Deus quem nos dá a chuva que cai. É Deus quem nos dá a semente. É Deus quem nos dá o pão de cada dia. É Deus quem nos dá o ar que respiramos. Enfim, é o Deus eterno quem derrama graça em nossa vida. E tudo vem dele para o seu louvor. Para reconhecermos que tudo vem dele somente. Amados, essa compreensão deve ser descanso para a alma do homem. Porque é Ele quem faz, é Ele quem age. Não podemos aceitar a corrente deste século, que julga o homem capaz de tudo. Inclusive, eu estava lendo recentemente um livro que passa a ideia do super-homem, não a mesma ideia do filósofo Nietzsche, tá? Mas a ideia de que o ser humano pode ter grandes conquistas com seus esforços, com pensamentos positivos. É claro, há a nossa parte, mas é Deus quem nos dá prosperidade em tudo, é Deus quem nos sustenta a cada dia, porque tudo vem do céu, tudo vem do Pai. Então, o que não for para o louvor de Deus, não será bênção para a nossa vida. O que não for para o louvor do Pai, não será bênção para a sua vida. Até um determinado momento, você pode encontrar satisfação, contentamento, alguma realização, mas logo, logo isso será um peso, isso será uma maldição para a vida. Muitos, pesquisadores aí dizem que 9 meses após o carnaval, várias mulheres grávidas, ou alguns meses antes, já recorrendo ao aborto, né? Aí depois vem os problemas. Depois vem os problemas. Aqueles dias de carnaval, é confete, é música, é samba, é batuque, é só festa. Mas depois vem o quê? Os grandes problemas. Por quê? Porque não é para o louvor de Deus. Porque não é para o engrandecimento do Senhor. Mas toda decisão, toda escolha, todo caminho, enfim, toda a vida que é dedicada ao Senhor para a glória de Deus, isso é bênção para todos nós. Vejamos o seguinte: Ezequias se arrependeu, se humilhou perante o Senhor. E o que a palavra de Deus tem a nos lembrar sobre essa humilhação? Eu quero ler com os queridos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos... É Ele quem nos exalta. Se estamos dizendo que Deus trabalha, que Deus age, que Deus se move, que Deus nos abençoa, olha o que está escrito aí. A seu tempo, Ele nos exalta. Mas qual é a condição? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. A nossa carne pecaminosa, ela se sente ofendida, usando uma expressão que o irmão Nelson usou hoje na escola bíblica dominical, a nossa carne, pecaminosa, ela se sente ofendida nessa rendição ao Senhor. Porque no fundo nós queremos sentir que somos o quê? Capazes. Nós podemos, nós fazemos, nós conseguimos. Quantas pessoas, orgulhosamente colocam a mão no bolso, olha só o que eu tenho, fruto do meu trabalho. Há muitas pessoas que julgam que não há necessidade da bênção de Deus, da direção de Deus.
Eu mesmo já ouvi um conhecido dizer que antes da sua conversão, a esposa às vezes voltava de uma viagem com a família, né, com o esposo também, aí a esposa dizia: graças a Deus fizemos uma excelente viagem, uma boa viagem. Aí o esposo dizia: graças a Deus não, graças ao motorista. O homem que não é temente a Deus, ele acha que é capaz de tudo sem a bênção de Deus. Eu, por exemplo, né, quando eu estou assim, nem que seja para fazer um pequeno passeio, lá no carro, né, estamos para sair, eu gosto de fazer uma oração porque eu sei que tudo vem dele. O livramento vem dele, a bênção vem dele. E quantas vezes, nessa nossa dependência de Deus, retornamos de um belo passeio, de uma bela viagem, e nós experimentamos livramentos que nem sabemos. Talvez lá no céu nós vamos ter muita surpresa. Sabe aquele dia que você passeou? Sabe aquele dia que você viajou? Estava para acontecer, olha só, um terrível acidente, uma carreta. Ou um carro, né, imprudentemente, né, fazendo uma ultrapassagem aí totalmente absurda. Mas eu estive com você, te abençoando, te livrando. Amado, quando estamos falando aqui desse coração que se humilha perante o Senhor, é nesse sentido de dependência dEle. Porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos livra de todo o mal, é Ele quem está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ezequias se arrependeu e se humilhou perante o Senhor. Olha só o que está escrito no versículo 27. Mas antes de ler, eu quero dizer para você o seguinte: esse texto aqui não é para nos convencer de que podemos e devemos ser ricos. Esse texto aqui é para nos lembrar que é Deus quem nos dá toda a prosperidade, seja ela qual for. Para cada vida, Deus tem um propósito. O importante é cada vida conhecer e desfrutar dos propósitos de Deus. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata, e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Se eu lesse o versículo 28 e 29, a gente veria aí outras bênçãos. Mas a ênfase aqui não é para você ter esse tipo de pensamento. Então uma vez que eu me humilhar diante do Senhor, eu vou ter tesouros, eu vou ter riquezas, eu vou ter prata, eu vou ter ouro, vou ter pedras preciosas, ou qualquer coisa do gênero. Não é nesse sentido, não é nessa direção, mas é simplesmente para reconhecermos, é Deus quem nos abençoa. Deus abençoou o rei Ezequias nessa direção, porquanto Deus tinha um propósito com ele como rei de Judá. Mas Deus não tem um propósito comigo como rei do Rio de Janeiro ou mesmo do Brasil. O propósito de Deus na minha vida é em outra direção, mas é esse entendimento que precisamos alcançar. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos sustenta, é Ele quem nos concede qualquer tipo de prosperidade. É Ele, enfim, quem nos ajuda em todas as nossas necessidades. Então, queridos, lançamos essa pergunta: como está o seu coração diante de Deus? Deus é Deus que acha. Deus é Deus que trabalha. Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E essa é uma pergunta que precisamos considerar. Como está o nosso coração diante do Senhor? E assim enfatizamos, tenha o seu coração preparado para engrandecer e glorificar a Deus. Tudo é para Ele.
Nada, na verdade, é tão somente para nós. O seu trabalho não é somente para você, é para a glória de Deus. Os seus sonhos não devem ser somente para você. Os seus sonhos têm que ser para o louvor de Deus. Eu tenho sido impactado com essa verdade. Realmente Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas esse fazer de Deus não é somente para a minha satisfação, precisa ser para o louvor de Deus, para o engrandecimento do nome do Senhor. Quando nós lemos os Salmos, encontramos vários testemunhos nesse sentido. Senhor, ainda te louvarei. O salmista, então, ele vai relatando assim, diante de uma vitória que ele vai alcançar diante do Senhor, então ele dará testemunho da bondade de Deus. E por que isso? Porque o sentimento do salmista é exatamente com esse sentido, de engrandecer, de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu sei que muita gente fala assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, por exemplo, aqui é uma ideia totalmente hipotética, se o Senhor me abençoar para ser o presidente do Brasil, o Brasil será diferente. Eu vou dar testemunho realmente da minha fé como presidente do Brasil. Eu sei que é um exemplo totalmente hipotético, né? Exagerado. Mas, irmãos, Deus não tem como colocar todo mundo como presidente do Brasil. Deus não tem como colocar. É só um que tem que assumir. Mas o que eu quero enfatizar com isso, o importante nesse processo é entendermos que Deus sabe o que a nossa vida precisa ser e pode ser. E é nesse sentido que devemos reconhecer que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus é, na verdade, a nossa prosperidade. A vontade de Deus, portanto, é a nossa liberdade. A vontade de Deus, portanto, é a nossa salvação. Mas como está o nosso coração? É para o Senhor mesmo? É para a glória do seu santo nome? O Ministério de Louvor já vai estar vindo aqui à frente. E essa canção é antiga, praticamente. Que vem assim com um tom de oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Nesse cântico há um pedido, né? Quebranta-me. Porque o nosso coração precisa estar realmente correto diante de Deus. Para o louvor do Senhor. Deus conhece a cada coração aqui, Deus conhece a cada vida aqui. E eu digo para você, tendo por base a palavra de Deus, Ele realmente quer agir muito mais além daquilo que você pensa ou sente. Ele quer agir infinitamente mais. Eu não consigo entender tudo que pode ser, mas eu sei que tudo pode acontecer conforme a graça e a sabedoria de Deus. Portanto, o grande desafio deve ser esse: se render ao Senhor. Eu creio no seu amor. Eu creio na sua bondade. Eu creio na sua sabedoria. Eu creio na sua fidelidade para a minha vida. Mas eu creio também, porque é assim que precisa ser, que tudo precisa ser para a glória do seu santo nome. Amém?